vamos falar hoje sobre a traição. O amor e a traição como lado escuro da nossa vida. Eu não queria falar da traição no ato, por exemplo, de relacionamento entre o esposo e a esposa, entre a mãe e o filho, ou entre a... Mas assim, a traição no sentido mais geral, mais amplo. Ou seja, aquela traição que se dá também na empresa, no trabalho, na convivência do dia a dia, mas compreendendo também a traição conosco mesmo, quando nós estamos diante das nossas traições da vida, traição de si mesmo, das nossas escolhas, dos nossos projetos, quando a gente não consegue levar à frente e chegamos nas coisas ridículas da vida, do nosso lado escuro. Então eu queria refletir com você a partir daqui. Deixa alguma perguntinha, deixa alguma coisa. O que é que você entende sobre traição? E quais são as fases, assim, ou podemos dizer, aquilo que nós chamamos as desculpas da traição? Você já falou, conviveu, escutou alguém que fez por vingança, traição? Você já viu aquela situação da negação da traição? Eu não fiz. É coisa da sua cabeça. E o cinismo? Aquela pessoa que dá por disfarçado, que dá sempre como descaso da traição. E como é que se pode recuperar de novo uma confiança depois de uma traição? E tem até aquelas pessoas que não conseguem mais amar, porque depois de um ato de traição, elas agora vivem numa grande proteção excessiva de novamente. Depois nós vamos entender um pouco isso para chegarmos rapidamente, não no perdão, porque já refletimos sobre isso, sobre o perdão, mas alguma tentativa de reconciliação, sim, podemos falar, e sempre terminando com aquela passagem bíblica, não? Que ali dentro da passagem bíblica nós vamos meditar sobre a dinâmica da traição. Agora, o que é a traição? Quem ama trai, ou quem ama protege? E diante daquilo que nós podemos imaginar, quem são as pessoas que nos traem? Somos nós mesmos que colocamos a confiança nas outras pessoas demais e elas de certa forma nos decepcionaram? Ou são os nossos inimigos? Como é que nós podemos entender agora? Você que está chegando, você que está entrando agora conversando sobre o tema da traição hoje. Agora, a traição, ela acontece sempre numa relação de amor. Sempre acontece nisso, porque quando não tem relação de amor, não há traição, porque uma pessoa que você nunca conversou, uma pessoa que nunca você conseguiu falar ou dirigir a ela uma palavra, você não tem condições de se sentir traída por ela ou por ele. Por quê? Porque não há uma relação nem de amizade, no sentido de dizer de respeito, de cordialidade, de convivência, muito menos de amor. Agora, a traição ela acontece sempre numa relação amorosa. É de você com o seu trabalho, é de você com as pessoas com quem você mais ama, e pode ser com aquela pessoa que você aprendeu a conhecê-la agora. Então a traição ela acontece sempre nesta relação amorosa. Aí você pode dizer, padre, mas quem ama não trai. É verdade. Agora, nós amamos os inimigos? Nós convivemos e demonstramos amor com eles? Nem sempre. Agora, quem nos trai de fato são nossos amigos. E são nossos amigos porque nele nós investimos tanto o nosso amor, tanto a nossa confiança, que em um determinado momento, quando isso acontece, você diz, mas como é que pode? Eu confiei tanto nela, confiei tanto nele. Para mim, a pessoa mais correta, mais justa, a pessoa assim, mais que eu poderia imaginar, de fato, são as pessoas amigas que nos traem, porque nós depositamos muito nelas o sentimento de confiança. E a traição acontece nesses momentos quando nós mais investimos o nosso amor. Por isso que quando nós nos sentimos traídos, nós nos decepcionamos, não com os nossos inimigos, porque deles nada mais nós esperamos, mas as pessoas que nós queríamos tanto bem. Agora, padre, como é que eu posso dizer que estou iniciando um processo de traição da minha vida? Como é, padre, que eu nasce em mim esse sentimento da traição? Como é que eu começo para descobrir uma traição? Quais são os sinais? Veja bem, daquilo que se pode oferecer diante dos estudos, daquilo que se pode ler, nós acreditamos que quando você vive naquela fase da inocência, não tem? Que alguns chamam de confiança originária.
infantil. É aquela consciência que você tinha da pessoa assim, às cegas, como as pessoas dizem, de olhos fechados. Então, ali você estava no sentimento muito originário, muito original, de muita infantilidade, de muita confiança. Então você não via nele ou nela nenhum sentimento que pudesse duvidar das coisas. Mas acontece exatamente o sentimento da traição a partir da dúvida. Como a partir da dúvida? É porque na dúvida começa a espalhar a confiança. Isto é, quando você trabalha numa sala de aula, quando você trabalha numa empresa, quando você tem várias noras, quando você tem vários genros, quando você convive com muitas pessoas, você começa, quando se sente traído, começa a desconfiar e de certo modo começa a espalhar a confiança que você tinha. Agora, esta confiança não como fechamento, digamos assim, da consciência, mas do nascimento da consciência. Como é esse nascimento da consciência? Daquilo que era uma consciência infantil, uma consciência muito tranquila, que não sentia nenhuma dificuldade em confiar na pessoa, e começa a haver agora um segundo momento de consciência. Então não é a consciência que está cheia de dúvidas. Bonito e interessante isso. Não é a consciência que está cheia de dúvidas. É a dúvida que começa a despertar a consciência. Meu Deus, estou percebendo alguma coisa errada. Olha, alguma coisa está me dizendo que está tendo alguma coisa errada. Olha, e agora a dúvida começa a despertar aquela consciência que era infantil, que não tinha, assim, inocência, marcada pela inocência das coisas. Agora, diante da consciência daquela despertada pela dúvida, começa a gente alcançar um terceiro nível, um terceiro grau, que nós podemos dizer assim, que seriam as desculpas da traição. Se você já casou e infelizmente passou por este sentimento da traição, porque está relacionado ao amor, talvez você possa ter encontrado exatamente estas fases assim no dia a dia. Eu queria refletir com vocês agora, como eu disse, a partir de quatro fases ou 4 desculpas da traição, nós podemos dizer assim. A primeira etapa, ou a primeira fase, ou a primeira desculpa da traição é o da vingança. Por quê? Porque o da vingança, ela de certo modo tem duas situações. Ou nos bloquear a consciência. Olha, eu ia, do jeito que eu estava com raiva, eu ia matar. Mas quando eu cheguei lá, não sei o que eu podia fazer. Me deu assim, eu fiquei parada. A vingança, ela tem esse primeiro momento de bloquear a nossa consciência, a gente ficar pasma, da gente ficar assim sem nenhuma reação. Mas nós podemos ter aquela outra situação, e por isso, nesta vingança, aquela descarga de tensão da pessoa só chorar. Eu não sabia dizer nada, só chorava. Ou pode ser aquela outra que nós chamamos de uma reação adiada. O que é nesta vingança uma reação adiada? É quando, de certo modo, você começa a alimentar o ressentimento, a alimentar a crueldade. Agora você começa a adiar aquela vingança. E aí você começa, ao invés de se sentir traída ou traído, você começa agora a alimentar esse ressentimento de crueldade. E o que é que acontece? A vingança começa a escolher ou encolher a alma. A pessoa começa a ficar abatida. E a pessoa não consegue dizer o que está passando com esse sentimento de vingança dentro dela, desse ressentimento, e começa alimentando-os. E aí, de certa forma, começa, não como antes, aquela reação imediata, mas de uma decisão, adiada, que não chega. E fica nesse sentimento, fica nesta reação, fica nesta crueldade, fica mastigando esta coisa que fere. Então, nós estamos meditando hoje sobre o amor e a traição. Nós vimos que o amor e a traição, eles estão relacionados, como nós dizíamos ontem, entre o amor e o ódio, que eram dependentes. E que nós só conseguimos compreender a traição por causa de uma relação amorosa. Se você deixa de trabalhar, deixa de amar o seu trabalho, porque você não tem mais amor de si, porque você traiu a si mesmo aquilo que você mais gostava e sonhava, que se preparou para isso, houve de certa forma uma quebra de sentimento amoroso com o seu trabalho. Então, quem ama nunca trai, é entender que a traição ela está sempre ligada ao sentimento do amor. Agora nós estamos vendo as fases, estas fases da vingança, as fases da traição. A vingança, como nós dissemos, tem uma segunda que é aquela fase da negação.
Isso é muito presente, muito forte, não? Quando a pessoa, pela dúvida, chegou que a pessoa estava sendo traída ou estava se sentindo traído, ela começa a ver aquele sentimento da negação. E esse sentimento da negação é dizer que é mentira, que não é verdade. E aí acontece ou se revela muitas vezes o sofrimento da desilusão. A pessoa começa a negar o valor da outra pessoa que ela tinha, começa a negar o valor do outro, não está nem aí. Deixa-se a mãe com os seus filhos e sai a noite toda, ou fica em casa, mas não dá nem aí, fica só no celular. Então, de certo modo, começa a haver uma desilusão e uma desvalorização da outra pessoa. A outra pessoa com quem ela convive, com quem julgava ou dizia lindas palavras de amor, agora não tem mais nenhum significado, agora não tem mais nenhum sentimento. A pessoa por inteiro deixou de existir no seu mais íntimo do seu coração. Nesta negação, aquilo que era tão perfeito pode se correr agora um grande perigo, porque aquilo que antes dizia que o amor era cego, que não tinha defeito a pessoa, agora não é mais o amor que é cego, é o ódio que é cego. De tal forma que os dois vivem numa situação tão delicada e difícil que não conseguem mais enxergar o que de bom tinha no passado. A perfeição que havia antes, que o amor conseguia clarear e dizer. Este sentimento de negação é tão profundo e tão forte que muitas vezes não cria nenhum laço de sentimento mais entre as pessoas. Mas essas duas fases, ou essas duas desculpas da traição, ou estas duas situações dentro da convivência da traição, que é a vingança e a negação, tem uma terceira que é a mais perigosa, que é aquela fase do cinismo. Não tem aquela fase do descaso, da pessoa desfazer de tudo. Ela é a mais perigosa. Por que ela é a mais perigosa? Porque diz que amar é uma ilusão. A pessoa tenta, não, padre, olha, faz o que faz, depois chega dizendo que não está fazendo nada. Faz o que faz, padre, aí acabar vem sorrindo, dizendo essas coisas, não sei o que mais. E eu digo que acabou o amor, acabou não sei o que, e a pessoa fica me desvalorizando, padre, fica de certo modo me dizendo coisas assim horríveis. E aí, de certa forma, a pessoa que está traindo começa a julgar o amor que só são para as coisas ingênuas, que não existe amor verdadeiro, que não existe nada que possa unir as pessoas e tudo mais. Só que neste momento do cinismo, da pessoa cínica, que quer resgatar também o amor e começa a haver agora uma reviravolta na vida dele, ele começa de certa forma a procurar algumas coisas, algumas formas para cicatrizar a confiança que está ferida, que está inflamada na convivência entre as duas pessoas. E aí não é não é muito distante das situações que encontra uma pessoa nesse momento que diz assim, aí pai, ele traz presente. Aí pai, ela trouxe um presente para mim. Faz o que fez, aí agora traz um presente. É uma forma de manifestar ou de procurar cicatrizar essa confiança ferida que quebrou ou que de certo modo assim foi rompida diante do sentimento de traição, diante de uma situação dessa. E aqui é muito presente, quando eu estudava um pouco sobre essa dinâmica da traição, que eu sigo aqui um pensamento de um psicólogo americano, Hume. Ele dizia que a filosofia aqui é a filosofia do rude cinismo. O que é isso? Esta fase dos presentes é a fase de um sorriso para quem antes a pessoa era uma estrela, é uma pessoa assim que não conseguia viver sem ela, mas agora vem com um sorriso muito falso assim para perto dela, sobretudo carregada de um presente, não? Então estas fases de avanço de uma traição ligada à convivência relacional amorosa da pessoa, com o trabalho, qualquer que seja, isso é muito presente. Mas tem uma quarta ainda fase, ou de certo modo as desculpas de uma traição, isso mais do ponto de vista pessoal, agora digamos mais íntimo de cada um de nós, é marcado por esta traição de si. É exatamente aquele momento que os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente sempre sonhou, aquele que a gente estudou tanto, aquela fase que a gente tentou tanto, plantou todos os sonhos, os projetos, para que se tornassem realidades e, pelo contrário, se tornaram ridículas. É aquele sentimento, aquela fase assim, que chegou no mais profundo das estranhas especiais negativas e, de certo modo, desprezíveis. É aquela oportunidade, aquela situação que você teve tudo nas mãos e que não teve mais não teve como conduzi-las. Agora você se sente assim como tivesse traído a si mesmo,
tanto a si, porque não conseguiu desenvolver aquilo que era projeto em uma ação contínua na vida, mas também daquelas traições com as pessoas que confiavam e depositavam a confiança em nós. E agora se sente assim diante das experiências negativas e desprezíveis. Aí você pergunta, mas padre, tem como agora a pessoa não ser traída novamente? Tem como se refazer na vida, padre? A vida é só traição? A vida, quem ama trai de fato? Olha, nós estamos vendo que na convivência entre as pessoas é possível encontrar o sentimento de vingança, é possível encontrar o sentimento da negação, é possível encontrarmos o sentimento do cinismo, aquela situação, a atitude. É possível encontrar no nosso dia a dia esta traição de si, que muitas vezes queremos fazer tantas coisas e não realmente fizemos. Agora, o problema maior, um desafio maior, é esta passagem que eu dizia, não? Da confiança originária infantil para uma confiança madura. Porque diante da convivência entre as pessoas que se sentem traídas e por isso decepcionadas, desencantadas, pessoas que não conseguem mais de forma alguma encontrar ou confiar nas outras pessoas, esse é um grande problema, porque agora elas vivem numa escolha paranoica. O que é essa escolha paranoica? É se protegendo dia e noite de qualquer situação, sobretudo daquilo que lhe causou dor e sofrimento. E é bonito nesse sentido porque nós podemos encontrar, de certo modo, pessoas que quando são traídas no trabalho, a dois, ou de certo modo se sentem só e querem recomeçar uma nova história, a pessoa que ela começa a se relacionar, ela já exige atos e decretos de fidelidade eterna. Eu vou apostar de novo, mas você não vai me abandonar? Então aqui são as escolhas paranoicas, não? Aquelas situações de vida. Mas não só isso. Encontra, procura, de certo modo, em outras pessoas em quem pode confiar, aqueles sinais de provas de devoções. E olha, agora só quero uma pessoa para me acompanhar e estar ao meu lado, se for gente de igreja, se for pessoas que rezam, se forem pessoas que são honestas, pessoas que nunca casaram ou que não sei, enfim. Então, já nesta refazer a vida diante de uma traição, nós podemos ter essa dinâmica ou esta decisão paranoica da vida, não? Que é aquela situação de proteger sempre, nos proteger de tal forma que é quase impossível encontrar uma outra pessoa a quem a gente confie. Porque exigimos, além de decretos de fidelidades eternas, também os gestos, como nós dizemos, de provas de devoções. Mas não só isso, que consiga de certa forma também que a pessoa guarde tudo em segredo, porque se antes foi traída por uma situação que a pessoa não confiou, abriu a boca no mundo e tudo mais, agora exige que tudo seja guardado em segredo. Qual o resultado de tudo isso? Como refazer tudo isso? Como, de certa forma, buscar um novo sentido para a vida diante dessas situações? Como buscar alguma coisa que nos fez tanta dor e agora podemos recomeçar na vida? Aí vocês podem agora se perguntar naquele último momento, para nós concluirmos, se é possível alcançar o perdão depois de uma traição. Se é possível contar com o perdão de fato de uma pessoa. E como agora buscar e recomeçar depois de uma traição, nesta reconciliação com o perdão. Olha, nós dizíamos em alguns outros momentos, em outros dias que vocês recordam, que o perdão é sempre esse domínio do outro sobre mim. Quando eu consigo perdoar o outro, me liberto do outro. Mas não só isso, o perdão também, ele corta sim do amor. Por que mais infantil? Porque é diante do amor, que é puro, infantil e sempre marcado pela gratidão, começa de certa forma também a alimentar em nós aquilo que é mais profundo da vida. E aí nesta fase aqui da reconciliação, digamos, se não conseguimos, de certo modo, haver um recíproco reconhecimento ou conhecimento, nós não conseguiremos buscar ou refazer a nossa vida diante de uma traição. Então é muito importante, diante daquilo que nós estamos vendo hoje à tarde, neste momento, como recuperar depois de uma traição a confiança, como refazermos a nossa vida depois de uma traição, quer de si mesmo, das pessoas que nós estamos convivendo, como nos reconciliar. E aí nós dissemos que a pessoa que se sente traída, escutar do outro tudo o que aconteceu, buscando causas para justificar o que ele fez, é uma dor maior.
na pessoa que se sente traída. Agora, quando existe a necessidade dos dois se sentarem, ou do grupo se sentar, e haver ali um recíproco conhecimento das situações que levará a alcançar tudo aquilo, se pode haver então uma reconciliação. Agora, esta reconciliação, sem esta necessidade, como eu disse, de justificar o acontecido, no sentido de dizer que fez isso ou fez aquilo por causa daquilo que a pessoa tinha antes feito. Agora, é aqui onde começa a encontrar esta passagem daquela que eu dizia, da confiança original infantil, daquele tempo que você dizia, eu era cega, eu não via nada, eu confiava dos olhos fechados, para aquela confiança adulta, aquela confiança que começa a entrelaçar, de fato, a dor e a alegria, a morte e a luz, a escuridão, mas também a luz que ilumina os dia a dia. Então, é aqui que o casal começa, no sentido de um casal, por exemplo, mas no nosso trabalho do dia a dia, como recomeçar a partir daqui e como, de certo modo, esta confiança adulta amadureceu o relacionamento. Esta fase que nós dizemos, não, de confiança adulta é o processo da reconciliação. Por isso que, quando nós meditarmos sobre o perdão tem sempre 3 dimensões. Primeiro, conosco mesmo, porque eu, na minha fragilidade, fiz algo com o outro, com o próximo, que ele agora começa a ter um domínio sobre mim porque me sinto inferior, e com Deus, porque por meio da sua graça, Deus também nos dá a oportunidade de recomeçar. E esta reconciliação, ela parte muitas vezes não só do perdão, não só de uma reconciliação, mas também de um tempo. Então, quando a pessoa se sente traída, quando a pessoa se sentiu traído, ela também, de certo modo, precisa de um tempo para afastar a sua dor. E neste afastamento de dor, é aí que nós começamos a entender a necessidade de alcançar esta confiança adulta, porque a pessoa começa a haver uma reflexão e um entrelaçamento dentro de si daquilo que é possível buscar e saber o que era dor e o que era uma alegria. Mas aqui, onde vem exatamente um outro passo muito importante entre o amor e a traição, é o sentimento possessivo. É aqui onde eu gostaria de concluir, porque quando uma pessoa se refaz na vida após uma traição, quando uma pessoa se sentiu traída e se recomeçou na vida e encontrou de fato uma nova reconciliação, há porventura, em alguns momentos, esse sentimento possessivo, que é aquele sentimento de manter sempre a relação. Você olha para a pessoa, para o casal, e você diz assim, ali não vai longe não. Ou o casalzinho sem vida. Por quê? Porque quando é um sentimento muito possessivo, sobretudo marcado pela insegurança, sobretudo marcado por uma decepção de uma traição, o sentimento possessivo é uma forma da pessoa manter a relação e não de buscar uma felicidade. E aí agora este sentimento possessivo, ele começa a trocar a felicidade pela segurança. A felicidade como é conhecimento de si, causa de si, de encontrar o seu sentido para a vida, dos dois serem felizes, autênticos e os dois se completaram um ao outro. O amor possessivo agora se torna só um sentimento de segurança. E é aquele sentimento de segurança que os dois se abraçam juntos e caminham juntos e dizem que agora vamos enfrentar o mundo e tudo mais. Mas na verdade não existem duas situações ou duas pessoas. Existem duas vidas protegidas, se protegendo de todas as situações adversas e externas, para os dois continuarem levando uma vida, porque não se sentem mais confiança externa. São os dois que se juntam, olham para o outro e começa a não haver duas existências que se completam, mas duas existências se protegendo. E aí este sentimento é o que leva muitas vezes a pessoa a se sentir sufocada, um sentimento assim que não consegue mais encontrar razões de ser feliz. E para isso, ou para aquela pessoa que vive neste sentimento possessivo, ela se torna tão insegura e ao mesmo tempo sufocada, que a sua dimensão de se sentir protegida, aquela forma da pessoa dizer que está protegendo-a, ela se sente muito mais sufocada do que segura. Agora, nós compreendemos que entre o amor e a traição há uma rápida e ligeira e necessária relação, porque nós não somos traídos pelas pessoas ou pelos inimigos, nós somos traídos pelas pessoas mais próximas, pelas pessoas que nós depositamos nela uma confiança, depositamos nela uma confiança de amor. Se seu esposo lhe traiu,
Não é porque ele não te amava. Isso é uma forma de convivência entre os dois. Agora, o seu inimigo nunca lhe traiu, porque você nunca depositou nele uma confiança. Agora, eu entendo que o amor e a traição está muito perto, muito próximo. Bom, não sei se eu consegui lhe ajudar neste momento, mas eu tinha o desejo de refletir sobre isso, uma vez que muitas pessoas me escrevem falando sobretudo dos seus sentimentos e das situações que muitas vezes vivem. E eu penso que, entendendo pelo menos o nosso jeito de viver, pelo menos entendendo a nossa situação de vida, nos ajude a nos encontrar onde nós estamos. E, sobretudo, quando nós nos sentimos traídos ou traindo a nós mesmos. Quando chegamos naquela fase ou estação da vida que nos sentimos ridículos e olhamos para trás, não fizemos nada porque fomos omissos e traidores, e olhamos para frente porque não conseguimos alcançar nenhuma mais saída, porque não nos sentimos mais seguros, não nos sentimos mais felizes. E agora ficamos num sentimento doentio, ou naquela filosofia, não, que nós dizíamos cínica, de mostrar com o nosso sorriso que está tudo bem, e sabendo que nossa vida não está nada bom, não está nada prestando. Agora, eu queria entender, de certo modo, que este sentimento do amor, e sobretudo com a dinâmica da traição, ela demonstra, de certo modo, o lado escuro da nossa vida. É aqui onde nós gostaríamos de concluir hoje, esse momento. Não é que quem ama trai. Na verdade, o amor e a traição é como um lado escuro da nossa vida. E tantos momentos que nós não precisamos dizer que amamos e nós traímos. Quantos momentos nós não dissemos que amamos as pessoas, mas dentro de nós temos os mais puros sentimentos de traição, e que a pessoa, se soubesse disso, nos deixaria ou se sentiria muito mal e se afastaria de nós. Então, de certo modo, o ódio e o amor, a traição e o amor, o perdão e o amor estão todos ligados entre si. Eu gostaria de concluir falando de uma traição na Bíblia. E, diante de tudo isso, a traição não é para terminar. A traição é para recomeçar. Se você está na fase da traição, de certo modo está havendo um recomeço na sua vida. Tanto de traição de si, como de situações da vida. Porque a traição nunca é para terminar, é para recomeçar. Quando você percebe-se traído, quando você se sente traído, ou quando você faz uma traição consigo mesmo, você no fundo está buscando um recomeço. Foi o que aconteceu. Eu queria agora terminar, hoje não só falando de um texto bíblico, mas de dois, muito pequenos, os dois textos, mas que faz uma comparação de uma pessoa que traiu e o que aconteceu, e do outro lado uma pessoa que também traiu e qual foi a atitude que ela tomou. Eu vou pegar uma citação hoje bíblica, muito conhecida por todos nós, que certamente você já escutou, está em Lucas 22. É a traição de Judas. Você lembra desse? Traição de Judas, que fala exatamente daquele momento que Jesus estava no jardim, que ali chegou uma tropa de pessoas e que Judas, com um beijo, deu um sinal que era Jesus. Então vamos pensar um pouco sobre isso, para nós concluirmos. Eu pego o capítulo 22 de Lucas, no versículo, sobretudo o versículo 48, que é o que mais nos interessa, não? O 47 diz: enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Aí depois a leitura termina dizendo: mas é a vossa hora, é o poder das trevas, é o beijo da traição, é o beijo da morte. Então acontece muitas vezes na nossa vida os sentimentos de traição, que são traições, são beijos e traições da morte. Quantas pessoas talvez você não conheceu que depois de uma traição se perdeu na vida, nunca mais se reencontrou? Foi uma traição da morte. O que ajuda muito a entender esta traição de Judas é se nós pegarmos, por exemplo, João 13, 30, quando cita exatamente essa passagem também, paralela à traição dele com Jesus, só que aqui nós estamos no contexto do lava-pés. Eu acho tão bonito isso, estou pegando a Bíblia para ler para vocês, porque no capítulo 13, versículo 30,
tem uma expressão muito forte. Tomando então um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Termina o versículo dizendo, era noite. O que é a traição na nossa vida? É a escuridão. É o poder das trevas em nossa vida. O que é a traição? É o poder da escuridão e das trevas sobre mim mesmo. Então, quando eu traio, eu não traio a outra pessoa. Eu traio a mim mesmo, porque eu começo a entrar não no clarão da vida, mas na escuridão do mundo. Eu começo a me encontrar diante da escuridão e por isso não consigo mais me encontrar, me achar. Por isso que quando a pessoa está na traição profunda, mais radical da vida, ela não consegue mais medir o senso do perigo. De tal forma, por exemplo, em alguns momentos eu até citei, numa traição, a pessoa pensa que ninguém está sabendo. A pessoa acha que ninguém está sabendo, que está fazendo da melhor forma possível e escondida. Mas o seu poder das trevas, da escuridão da vida, de enxergar a sensibilidade da coisa, lhe deixa tão de olhos cegos que não consegue ver que todo mundo já sabe. O menos que não sabe é ele, embora ele saiba que é possível. Então, para dizer que a traição em nossa vida é quando nós escurecemos o nosso jeito, o nosso modo de agir. Quando nós perdemos a claridade daquilo que é sempre projeto em nossa vida. Agora, é bonito porque, segundo João, capítulo 13, é o único momento que agora se fala de Judas. Não se fala mais de Judas, é o último. Era a noite. Ou seja, um homem que perdeu, que traiu todo o seu projeto de vida. O homem que se perdeu, ficou sem história. Acabou a sua vida antes de terminar a sua história. Ou terminou a sua história acabando com a sua vida. Então, a traição nos leva também à perda da nossa história. Por outro lado, tem também nós vamos usar o termo de traição, mas seria mais, de certa forma, a negação de Pedro. Quando Jesus é preso, vocês lembram? No jardim, levam Jesus, acendem uma fogueira, e naquela fogueira ali estava, de certo modo, umas pessoas sentadas ali ao redor da fogueira, e aí começaram a sentir que no meio deles tinha uma pessoa que era Jesus. Desculpa, que era Pedro. Sentaram-se ao redor e Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada lá viu perto do fogo, encarando, disse, este também estava na companhia de Jesus? Aí Pedro disse, não, eu não conheço. Pouco depois, outra pessoa, tendo visto Pedro, afirmou, tu também não és um dele? Aí Pedro declarou, homem, não sou. Decorrida mais ou menos 1 hora, outra insistia, certamente, este também estava com ele, com Jesus, pois era galileu. Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele ainda estava, um galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera, antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Veja as duas atitudes depois da traição. A traição não acontece uma vez isolada na vida, viu, meu povo? A traição não acontece uma única vez só. A traição não acontece de forma sistemática. A traição acontece de forma criativa. E ela começa muitas vezes pelo olhar. Você viu aqui? 3 pessoas viram Pedro pelo olhar. Mas não só isso, também pela palavra. Não é Jesus? Pedro, você não estava com Jesus não, Pedro? Eu não conheço. Mas na verdade aqui, esta negação de Pedro é diferente da de Judas, porque a de Judas era marcada pela malícia. Em busca da tentativa das 30 moedas, talvez, e teve por final o desespero. Nessa negação de Pedro, não é a sua traição como um ato de malícia, mas como de fraqueza. Tanto é que o que sustentou Judas, que sustentou Judas na traição, não foi a sua malícia, foi o seu orgulho. O orgulho o orgulho de não se arrepender. Então, muitas vezes as pessoas não se convertem ou não mudam de vida, não deixam de trair, não é porque eles são fracos, é porque são orgulhosos. As pessoas que são orgulhosas, elas têm dificuldade de saber perdoar. Vou terminar. Quando Judas saiu, termina o evangelho falando, já a atitude de Pedro é outra.
Qual é a atitude de Pedro? Saindo para fora, chorou amargamente. O arrependimento.